Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Gurate Meti Murti Beda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtiya Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Ati Guru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om. Ok. Esse livro, tá? Esse texto do Vedanta, chamado Viveka Chodamani, esse livro, né, o texto são os versos escritos por Shankara. E esse livro é o livro originado dos comentários do Dayananda numa classe de 3 anos, quando ele ensinou, né, entre outros textos, ele ensinou o Viveka. Então, os comentários dele foram transformados em comentários do James, em associação com o Fausto, Ed Fausto. E aí a gente acabou com esse livro que eu vejo, né? Eu conheço um pouco o estilo do Dayananda, o estilo do Dayananda né? Para vocês, se alguém não conhece Dayananda, Dayananda é um dos nossos mais importantes professores de Vedanta, né? Mais brilhante professor de Vedanta dos tempos mais recentes. Então, a estrutura desse livro é baseada nos comentários do Dayananda. A gente vai seguir mais ou menos esse livro como um template, mas a ideia é a gente simplesmente usar como uma base, né? Ok. Vamos ver o que eu quero. No prefácio a gente encontra uma introdução, um prefácio escrito por James. Ele diz que a vida nada mais é do que uma transação entre o indivíduo, né? o jiva, né? O indivíduo consciente, e os outros objetos, ou os objetos que aparecem dentro do âmbito da consciência do indivíduo. Na vida nada mais é do que essa transação entre sujeito e objeto. Naturalmente, quando a gente diz sujeito, nós imaginamos que eu seja um sujeito, né? E o Roberto seja um sujeito, que cada um de nós sejamos um sujeito. Mas a Pradipa, quando eu vejo a Pradipa se torna um objeto dentro do meu campo de percepção, e eu apareço como um objeto no campo de percepção da Pradipa, né? Então, cada um de nós é a consciência, né? Nós somos expertos no Vedanta, a consciência refletida, né, no corpo sutil do indivíduo. Ela produz o famoso Jiva, essa entidade experienciadora, e ele contata o mundo dos objetos. Então, a vida nada mais é do que essa transação entre o sujeito, Jiva, e os objetos que aparecem para ele, né? Não tem nada mais do que simplesmente isso. E para isso, e o porquê de a gente, né, lembrar disso? Porque a discriminação que nós faremos aqui é a discriminação mais sutil que existe. Está um pouco rumoroso esse mic? Não, né? É uma discriminação muito sutil. Está ruim, né? Por favor. Pode ir falando que eu vou tentar regular. Então, porque a discriminação, Viveka significa discriminação. Então, a discriminação que nós exercitaremos, né, nesses 5 dias, é esse exercício de discriminar o sujeito dos objetos. Aí diz assim, é muito fácil, né? É muito fácil, porque tudo que aparece para mim é um objeto. Então, ok, eu vou discriminar, eu vou separar, vamos dizer assim, a gente nem sabe o porquê que eu estou fazendo isso, mas é um jogo. Vamos separar o sujeito do objeto.
Então a gente começa a separar tudo que aparece para mim é alguma coisa outra que eu mesmo, então não é um sujeito, mas é um objeto. Então eu vou discriminando o sujeito, os objetos do sujeito. Mas aí essa discriminação do Vedanta, proposta pelo Vedanta, ela chega num nível muito sutil, né? E difícil, né? Simples, mas difícil, quando a gente precisa de discriminar o discriminador da consciência, né? Quem é o discriminador? É o intelecto sutil. Né? O intelecto começa a discriminar todos os objetos que aparecem no seu campo de percepção e chega um momento que o observador, o meditador, o intelecto sutil, ele tem que ser compreendido como um outro objeto aparecendo no âmbito daquilo que nós somos, à luz da consciência. E é até mesmo o intelecto, o sujeito jiva, né? O reflexo da consciência, né? A entidade experienciadora, essa luz refletida, ela precisa ser descartada como não real, ou aparentemente real, para que nós possamos chegar no fundo dessa discriminação, que é discriminar a luz da consciência, da mente, a qual ela ilumina, vivifica, né? E experiencia o mundo através dessa mente, né? Ou do intelecto. Então, é uma discriminação simples, mas extremamente sutil. Melhorou, Carlinhos? Então, é importante que a gente compreenda a definição do sujeito e do objeto. Alguém tem dúvida em relação a isso? Só sobre o som, avisar quem estiver com celulares, colocar no modo avião, porque isso sim. Sim. Muito importante também. Então, a definição, todos sabemos a definição do sujeito e do objeto? Você tem estudado Vedanta também? Estou em dia. Em dia. Tá, então, você, Kim? Sujeito, objeto, todo mundo sabe, né? Então, qualquer coisa outra que eu, né, é um objeto. Um outro modo de compreender o que é um objeto é qualquer coisa que possa ser objetivada. Então, se pode ser objetivada, significa que é um objeto de experiência, um objeto de conhecimento, né? Então, as minhas noções, os meus pensamentos, né, as minhas emoções, os meus conceitos, né, o meu conhecimento, tudo isso é visto, né, é percebido, né, ou é descartado como objetos, porque nós somos, e a gente vai ver, né, isso aqui é um ensinamento muito brilhante que vai nos detalhes dessa discriminação. A gente vai discriminar as emoções, as percepções, os conhecimentos, e todos os estados místicos mentais. Uau! Estados transcendentais mentais. Isso é um objeto. Mas como um objeto? Eu estive buscando esse estado, né? 40 anos, 50 anos meditando para chegar nesse estado. E agora você diz que é da jogar fora porque é um objeto, né? Desculpa, mas você pegou a estrada errada. É um estado de consciência, um estado mental, entendeu? É um objeto de experiência, né? É um objeto. E como a gente sabe que é um objeto? Eu estou vindo da Índia, né? Fiquei tão acostumado a falar em Vedanta em inglês. Um dos exercícios, ou modos da gente discriminar, saber o que é, o porquê que um estado mental transcendental, maravilhosamente esotérico, é um objeto. Por quê? É transitório. Tem um início, tem um meio, tem um fim. Ele não é permanente, vem e vai, modifica de intensidade, permanece em constante modificação de um momento ao outro, né? Então, nós estamos discriminando tudo aquilo que se modifica daquele fundo, né, imodificável, sempre presente, né,
que jamais se modifica com nenhuma experiência, que é a luz da consciência, que é a nossa real natureza. Não? Então, todo o nosso trabalho espiritual de vidas e vidas é chegar nesse ponto, nessa encruzilhada, né, entre o conhecimento e a experiência, e deixar para lá todas as experiências e dizer, não, eu quero discriminar essa luz e eu quero reivindicar a minha identidade como a luz, né, que ilumina a minha mente e ilumina o meu campo de experiência. Então, todo mundo no mundo espiritual, né, seguindo essa apresentação do James, quase todos nós buscamos a espiritualidade porque nós queremos ser felizes, né? Todo mundo busca a felicidade. Então, se a gente se sente deprimido ou em dificuldade emocional, como era o meu caso quando eu era muito jovem, né? Então a gente começa a buscar alguma solução. Mais cedo ou mais tarde a gente passa por terapia, meditação, isso e aquilo, e a gente cai na meditação, cai em outras formas de expressão espiritual. Né? Por quê? Porque o sofrimento não é alguma coisa natural. Né? A nossa essência fundamental, o sofrimento, não é natural. E a gente vai ver, né, através de todo esse texto, define o ser, cuja natureza é a não limitação e a alegria, a satisfação, o contentamento, né? Cuja natureza é joy and limitlessness. Né? Essa é a definição daquilo que nós somos. E o sofrimento não é natural e nós estamos motivados a removê-los. E leva tempo para nós chegarmos a esse nível de compreensão e reconhecermos e aceitarmos o fato que o problema fundamental é a ignorância da real natureza daquilo que eu sou, né? E que a única solução é a remoção dessa ignorância através do conhecimento. Então esse é o estágio final da nossa jornada, do nosso percurso espiritual. É raro, são poucos os indivíduos que chegam a esse nível, entendeu? Que a gente quer remover o sofrimento, mas a gente quer remover o sofrimento sabendo que ele só é possível de ser removido através da remoção daquilo que causa o sofrimento. Em outras palavras, a gente sabe que remoção do sofrimento é sinônimo de remoção da auto-ignorância, da ignorância da minha real identidade, natureza como consciência pura. Né? Então, leva tempo para a gente chegar lá, mas quando a gente chega lá, a gente chega, não, ok. Agora, eu sei qual é o problema, the fundamental problem, como o Dayananda logo gosta de dizer, né? The fundamental problem. Tem um livrinho dele que ele fica falando isso de novo. Vamos de volta para o problema fundamental. Então, esse livro é o mais famoso de Shankara. Ele não trata o tópico de karma. Karma é simplesmente a espiritualidade mais natural que existe. Eu tenho me exposto, né, e muito o Karma Yoga e o Gita, porque é a espiritualidade mais natural que existe. O que significa isso? Significa que você pode viver a sua vida sem ter que modificar o que você está fazendo. Você não precisa abandonar emprego, não precisa abandonar família, não precisa abandonar esposa, etc. Entendeu? Você, simplesmente você começa a educar sua mente segundo as leis do Dharma e do Karma, as leis que governam a experiência humana, e a gente vai vivendo a vida, né, do ponto de vista do Karma. Karma Yoga significa karma. Karma é ação, fundamentalmente. A tradução de karma é uma ação. Então, a vida é uma transação, é constantemente estímulo e uma resposta. Nós temos que transacionar com o mundo dos objetos. Né? Então, Karma Yoga é uma ação, e quando a gente compreende o Dharma, a gente é educado sobre o Dharma, então a gente compreende como responder aos estímulos, como responder, né,
aos estímulos que a vida constantemente nos apresenta, né? Constantemente. Então, é uma resposta, é uma ação apropriada, em harmonia com o Dharma. E o Dharma não é um tópico simples, é complexo, né? E karma e yoga. Yoga, o que é yoga? Por que a gente associa karma com yoga? Porque a gente compreendeu o Dharma, a gente sabe como responder aos estímulos da vida, né? E o modo de responder é que se torna yoga, que é uma atitude espiritual religiosa, entendeu? De responder aos estímulos de modo grato, de modo a contribuir, ao invés de simplesmente, né, querer ganhar, tirar vantagem ou desfrutar, etc. Então, karma é uma ação, segundo, em harmonia com o Dharma, e yoga é essa atitude religiosa, espiritual, de contribuir, de retribuir, né? E com esse espírito de gratidão, compreendendo que a gente não faz nada, né? Ishvara toma conta do nosso corpo, faz a nossa digestão, equilibra a pressão do corpo, né? Regenerando todos os desequilíbrios físicos, as pranas com todos os sistemas fisiológicos, autônomos. Então a gente compreende, a gente começa a desenvolver a visão de Ishvara, isso é muito interessante também. Dentro do Vedanta a gente apresenta Deus como Ishvara. No hinduísmo existem imagens de Deus as mais diversas, né? As mais diversas, assim como aqui a gente tem a imagem de Deus ou Filho de Deus como Jesus. Então, tudo isso são símbolos, né, de Deus, né, símbolos que nós adotamos. Então, na Índia existe uma variedade enorme de simbolismo de diferentes deuses, né? Todos esses deuses são agentes. Eles são brokers, são agentes. Porque, afinal, toda a devoção, toda a gratidão, né, todo o amor, né, reverência, etc., que nós canalizamos a essas entidades, elas vão todas para Ishvara. Então, quando a gente chega no Vedanta, a gente diz, hey, você quer um símbolo, você quer realmente trabalhar com um símbolo, se você tem o espírito de um bhakta, né, de um devoto, você saiba que Ishvara é a totalidade manifesta, entendeu? E comece a observar e ver a beleza, a inteligência, o conhecimento puro e a ordem por trás de tudo que ocorre, entendeu? E comece a ter esse relacionamento com Ishvara manifesto como o universo, sem precisar de utilizar um agente, porque todos os agentes acabam pegando uma comissão, né? A gente sabe disso. Você trata diretamente com o Lorde do Universo, que é Ishvara, né? O universo manifesto com todas as suas leis, regras, etc. Nós não vamos cobrir muito o Karma Yoga, mas vamos discriminar o ser pleno dos objetos que se apresentam a ele, depois de examinar cuidadosamente a psicologia de um investigador comprometido, que entende que a libertação da dependência de objetos não é obtida através da ação. Eu marquei isso porque é importante. Aquilo que me saltou aos olhos aqui é, depois de examinar cuidadosamente a psicologia de um investigador realmente sério, de um investigador realmente comprometido com moksha, com a libertação, com o autoconhecimento, etc., né? Porque é difícil encontrar um investigador realmente comprometido que entende que a libertação só é possível através da libertação da dependência, né, do apego e dependência aos objetos, e jamais a libertação é obtida através de uma ação. Tá? O que está querendo dizer com isso? Está dizendo que a libertação somente é possível através do autoconhecimento, e a ferramenta mais fundamental para obter esse autoconhecimento é a discriminação entre
tudo e todos os objetos que emergem, né, e submergem dentro do nosso âmbito, de nossa percepção, né, todos os objetos, eles precisam ser discriminados. Então, essa libertação não é possível através de uma ação, é possível através de uma discriminação constante que nos conduz, no final das contas, a isolar, né, o ser, essa luz da consciência de todos os objetos, de tal modo que a gente possa, com clareza total de compreensão, ver. Esse é o único fator sempre presente, jamais modificado, sem, not born in time, né, sem um início, um meio, né, o tempo e espaço é uma função do meu Maya, né, que ocorre, né, no nível secundário. Então, através da discriminação, essa ferramenta mais importante do Vedanta, a gente chega a isolar o ser do não ser, né, entre aspas, do não ser, e reivindicar a nossa real natureza, identidade como o ser. É importante essa palavra reivindicar, porque a gente pode fazer muita discriminação, e aí? Eu ainda permaneço dividido, né? Ah, agora eu sei o que é o ser e eu sei o que é não ser. Né? Eu gosto de jogar nos dois times. Né? De vez em quando eu sou o não ser, de vez em quando eu sou o ser, de vez em quando eu sou o não ser. Né? Eu quero brincar, não, tudo bem, eu gosto de ficar identificado com o meu jiva, andar para cima e para baixo, sofrendo, né, as gangorras da vida, os ups and downs and so on. Não, quando você realmente discerniu, discriminou o ser do não ser, e você compreende a problemática, né, dos objetos, e o jiva é um objeto que aparece dentro do ser. Você já notou que o seu jiva aparece para você todo dia de manhã quando você acorda? Não aparece um jiva da Pradipa. É um objeto persistente, né, sempre presente ali, enchendo o saco. Né? Então, quando você separa o ser dos objetos, entendeu? Você compreendeu já, né, que tudo que é transiente, que tudo que tem um início e um fim é um problema, entendeu? Tudo que se modifica de um momento ao outro, a gente não tem controle, a gente está sempre nessa aflição, tentando controlar nossas experiências, né, de modo que a gente possa experimentar mais prazer do que dor. Né? Então, depois de a gente ver toda essa compreensão, a gente não somente isola o ser do não ser, mas a gente reivindica, porque a gente compreendeu o valor do autoconhecimento. Esse é um outro ponto importante. Menos que a gente compreenda o valor do autoconhecimento, a gente talvez fique assim, tudo bem, né? Como uma amiga minha, 2 anos atrás, lá na Índia, a gente estava tendo um satsang, aí estava falando em reencarnação, aí falou assim, não, de repente quando o Jiva Mukta, né, o ser realizado, o Jiva realizado enquanto encarnado, quando ele esgota o seu karma, os desejos, né, por prazeres, né, do mundo, né, eles se esgotam e a pessoa ela começa a curtir, né, essa fonte natural de satisfação, de alegria, de joia, né, sem tentar obter prazer, alegria, felicidade dos objetos, que é um modo indireto, né? Não, diretamente. Então, ele não tem mais necessidade de voltar, e assim, não, aí você não volta mais. A roda viva do samsara, samsara chakra, né? Vida, morte, renascimento, reencarnação, toda essa coisa, chega um fim. Ela ficou tão triste, essa amiga minha, tão triste. Eu tenho uma vida tão boa, eu gosto da vida, entendeu? Aí ela falou assim, eu não quero iluminar mais, porque eu não vou voltar mais para a gangorra da vida, né? Prazeres e dores, prazeres e dores. Eu falei para ela, olha, você está agora curtindo um momento bom da sua vida, você está desfrutando da sua conta kármica, porque você tem crédito de punya, você tem tanto punya karma lá, você está curtindo agora, mas as coisas se revertem. Você tem certeza que você quer voltar de novo? Aqui nada permanece o mesmo de um momento para o outro.
Você não sabe as condições quando você voltar. É melhor você resolver esse problema e esquecer do samsara. Não, eu quero voltar para o samsara. Eu deixei aqui a minha filha, ela estava com problema, estava na cama, e isso e aquilo. Né? Não, eu quero voltar, então volta para o samsara. Então, um indivíduo que é um investigador comprometido, ele simplesmente separa, discrimina, isola o ser do não ser e reivindica a sua real identidade como a luz da consciência, o ser pleno, né? O ser, a consciência plena, sem nenhuma dúvida. Então, ele desenvolve esse conhecimento que a gente chama doubt-free self-knowledge, um conhecimento sem nenhuma sombra de dúvida de que eu sou a luz e eu reflito, né, no corpo sutil de todos os jivas, entendeu? E todos os jivas se tornam entidades experienciadoras e conhecedoras dos seus meios ambientes. E todos os jivas são extrovertidos, né? Todo mundo quer consumir experiência. Eu estou crescendo. Fala com as pessoas, não, estou crescendo, então, já tenho, estou acumulando experiências e conhecimentos, tem tanto já, uma bagagem de conhecimento, estou crescendo. Não, vai. Quanto mais você cresce em conhecimento, mais você descobre uma infinidade de ignorância, né, gente? Conhece como uma coisa assim, meu Deus, por que eu fui abrir aquela porta? Agora, eu nunca soube nada de biologia, agora que eu abri uma portinha, que eu vi um programa no Netflix, agora eu descobri um oceano de ignorância que eu não sei, né? É melhor permanecer ignorante, como diz, ignorância is bliss, né? Ok. Pessoalmente, o James diz, eu curto muito a cultura védica e não tem nenhum problema com o Vedanta em seu ambiente nativo. O James passou 2 anos com o guru dele, o Shimaya, né? E antes disso ele passou 3 anos lá tentando, né, através de sadhus e yoga, e diversos yogis, tentando essa iluminação, teve todo tipo de epifanias. Então ele conhece. E depois disso, depois do Shimaya, ele foi para o oeste, ele voltou para a Índia, e ele costumava passar 6 meses do ano na Índia e 6 meses no oeste, né, por muito tempo. Então ele conhece a cultura indiana e ele gosta, e ele fala, eu não tenho nenhum problema com o Vedanta em seu ambiente nativo. Entretanto, né, de acordo com a minha experiência de anos ensinando ou compartilhando aos ocidentais, os ensinamentos do Vedanta podem ser desvinculados com segurança de sua formação cultural. Do mesmo modo que uma joia pode ser removida de seu ambiente e vista em sua pureza. Bonito isso, né? Então, isso é uma coisa importante, porque eu também sou de acordo com James, eu acho que a contribuição dele é uma contribuição incrível. Muito embora algumas pessoas digam, não, para estudar o Vedanta, para se tornar um Jnani, você precisa ir para a Índia, precisa de estudar sânscrito por tantos anos, e isso e aquilo, viver aquele estilo de vida. Não é possível. Né? Não é possível para os donos de família, os donos de negócio, e não é necessário. Né? Porque o conteúdo, né, dos ensinamentos é que devem ser mantidos intactos, né? Devem ser mantidos não incorrompidos, se diz? Incorruptíveis. Intactos. O primeiro verso é, eu reverencio o professor, o self. Né? Nesse texto, a palavra em inglês é o self. O nosso amigo Rosalvo não é aqui com a gente, e nós ficamos pensando como é que a gente vai chamar esse self. E acabou que virou uma confusão enorme aqui, porque às vezes é ser, e depois começou a ser o eu, né? Então, é assim, eu não tenho problema com essas confusões, porque quando a gente fica muito fixado numa denominação única, aí a gente fica confuso. Então, eu já gosto de usar denominações as mais diversas,
para a pessoa compreender que a gente não pode ficar preso nessas denominações quando a gente está tratando de do ser, da consciência, né? Brahman ou Paramatma ou whatever. Existem tantos nomes. Eu reverencio o professor, o ser ilimitado, o self, cuja natureza é alegria e satisfação. Né? Nós traduzimos cuja a natureza é joy. Né? Em The Vivekachudamani, a palavra usada de novo para definir o ser é the joy. Joy em italiano, eu queria traduzir joia, porque em italiano é joia. Aí o Isao falou assim, não, joia não existe. Não, joia é uma outra coisa, entendeu? Então, não. Então, alegria, satisfação, nós definimos. Joia, alegria, satisfação, the joy. A natureza do ser é alegria e satisfação, que não pode ser objetivada pelos sentidos e pela mente. A mente é uma forma de sentido, né? Ela integra os órgãos sensoriais numa única experiência e ela é considerada em alguns textos do Vedanta também um órgão dos sentidos, que é conhecida através dos ensinamentos dos Upanishads. Então, o texto começa fazendo essa reverência ao professor, e o professor é imediatamente, né, exposto como the self, né? The self, o ser ilimitado. Ou, em outras palavras, Ishvara, porque o professor, ele é a consciência pura, né? Aparecendo como conhecimento, inteligência pura, que é Ishvara. Ishvara é pura sattva. Ishvara é o reflexo da consciência no aspecto de Maya chamado Sattva Pradhana Prakriti. Okay? É a parte mais pura de Maya que reflete o que a gente chama de Ishvara aqui em cima, no corpo macrocósmico causal, que é o puro conhecimento, pura inteligência. Né? Então é esse conhecimento, inteligência, esse ser vivo, né, que é feito de puro ser vivo consciente, inteligente, né, existente, esse, né, que é feito de inteligência, revela os ensinamentos dos Upanishads aos indivíduos, né, na medida que os indivíduos começam a contemplar e fazer essas perguntas mais profundas, né, no sentido da o que eu estou fazendo aqui, né? O que é isso, né? O que é essa consciência? Qual é o propósito da minha vida, né? O que eu quero dessa vida, né? Então essas perguntas mais profundas, o que é a natureza dessa existência? Isso é real? O que é isso, né? Então, esse indivíduo com essas mentes já satívicas e contemplativas, propiciaram a Ishvara, entendeu? A revelação desses conhecimentos. Então, o professor é reverenciado como Ishvara, que é o Ishvara é o ser pleno, a consciência plena, manifesto como puro conhecimento, puro inteligência. Eu reverencio o professor Ishvara, o ser ilimitado, cuja natureza é alegria e satisfação. Essa alegria e satisfação a gente precisa compreender, porque não é like, não é aquele tipo de alegria e satisfação, entendeu? É uma palavra que eu gosto muito, é contentment, entendeu? Contentment, contentamento. É um estado de graça. Muitas vezes a gente aqui vai de bem-aventurança, de graça, etc. Mas o que é o estado de graça? Entendeu? A natureza do ser é o ser ilimitado, cuja natureza é alegria e satisfação. Essa alegria e satisfação é relativa ou derivado da natureza não limitada do ser. Tá? Então, o indivíduo jiva, quando ele reconhece a sua real natureza e identidade como consciência pura, a luz da consciência, ele começa a desfrutar desse senso
de ilimitação e esse senso de contentamento, alegria e satisfação que não depende das minhas circunstâncias, que não depende dos acontecimentos, que não depende do meu karma, entendeu? É uma satisfação e alegria derivada do fato de que eu compreendi que eu existo em tudo, entendeu? Tudo existe em mim. Existe um verso no Gita que apresenta essa contradição, aparente contradição. Então, quando o indivíduo reconhece que ele existe, né, em tudo, tudo é somente eu, né, a consciência, a minha natureza como luz da consciência infinitamente ilimitada que penetra e permeia e sustenta o universo, né, e recicla o universo e destrói o universo de tempo em tempo. Então, tudo isso ocorre no âmbito da minha consciência, essa consciência que nós somos. Então, quando esse conhecimento é claro, o indivíduo, ele desfruta desse sentido, dessa sensação, desse senso de alegria, satisfação, contentamento. O Brandil gosta de usar a expressão de confidence. Okay? Confidence in what? A confiança em quê? A confiança de que nada em Mithya realmente me afeta. Essas são as declarações do Upanishads, entendeu? Em Mithya, tudo afeta tudo, mas você, a consciência, é o único fator que permeia Mithya sem ser afetado por Mithya. Do mesmo modo, né, a analogia mais próxima, o espaço acomoda todos os objetos no universo, sem que os objetos jamais afetem o espaço, né? Eu, quando sento aqui, por exemplo, vocês notaram que quando eu sento aqui, o espaço faz assim, e pula para os lados? Vocês notaram? Não, né? Por quê? Porque quando eu sento aqui, o espaço ele já estava dentro do meu corpo e ele permanece, né, permeando todas as células e todos os átomos do meu corpo, não? O espaço acomoda tudo sem jamais ser afetado ou modificado ou translocado, etc. Então, essa confiança, essa certeza, essa alegria, satisfação, esse contentamento é derivado dessa confiança de que nada realmente pode me afetar. O que significa isso? Significa que o meu corpo também não me afeta. Eu estava doente, né? Eu sofri tanto esses dias, a Rutinha viu como é que eu estava sofrendo, cheio de catarro, etc. Mas não me afeta, entendeu? Afeta o corpo, afeta a mente. Eu dizia para a Rutinha, putz, minha mente está fodida, entendeu? Não sei como é que eu vou fazer. O corpo e a mente aqui, mas eu dizia para a Rutinha assim, mas eu tenho certeza que Shwara vai sistemar, vai arrumar a situação no final das contas. Porque o problema é de Shwara. Isso também, o conhecimento do Karma Yoga nos permite essa confiança de que no final das contas tudo vai ocorrer em perfeita ordem, segundo Ishvara, entendeu? E eu falei que mal que vada, né, eu estou falando em italiano, se tudo correr mal, se eu perco a voz direto, aí eu vou promover o Carlinho, eu vou fazer um final de semana de Vedanta Mindfulness. E o Carlinho ia ficar feliz, e todo mundo é feliz, etc, etc. Mas aí Shwara voltou, tirou o catarro. Então essa confiança de que nada realmente pode me afetar é que produz, né, esse senso de paz, de tranquilidade, de contentamento, que não depende das circunstâncias. It's a happiness that does not depend on a happening. Né? É uma alegria, uma felicidade que não depende de um objeto, ou de uma circunstância, ou de uma situação. É derivada desse firme autoconhecimento referente à minha real natureza. Tá? Essa é a única solução para a samsara. Né? Leva tempo para a gente aceitar esse fato, a gente vai ficar tentando a solução através de outros meios, indiretamente, né? Através de objetos, experiências, né? Mas mais cedo ou mais tarde a gente vai passar num corredor fininho, 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 estreitinho, chega a ser o fundamental problem, a única solução é a remoção desse problema, entendeu?
Então, o ser ilimitado, cuja natureza é alegria e satisfação, que não pode ser objetivada pelos sentidos e pela mente. Agora, eu reverencio o ser, ele é ilimitado, ele é a fonte de toda a segurança, de todo o contentamento e felicidade. Eu quero, eu reverencio, né? Eu adoro o ser, mas você não pode objetivar e contatar e conhecer o ser através dos órgãos sensoriais e a mente. Né? Imediatamente você diz, putz, mas que tipo de afirmação é essa, entendeu? Se eu contato o ser, se eu me uno ao ser, né? Se eu me fundo ao ser, ou se eu me transcendo e fico unificado com o ser, eu vou viver de forma ilimitada e sempre feliz, contente e satisfeito. Mas ele diz, mas você não... O ser não pode ser objetivado pela mente, pelos órgãos dos sentidos. Né? Mas ainda bem que a última sentença, a frase diz assim, mas que é conhecida através dos ensinamentos dos Upanishads. Então, como a gente vai conhecer o ser? Né? Ishvara, né? Consciência, o ser pleno, fala assim, não, eu tenho que resolver esse problema. Eu criei esse universo, eu precisei de indivíduos para chegar lá e brincar nesse mundo projetado, entendeu? O lila, experimentar e correr atrás de coisas e tentar, né, resolver a problemática humana através de obtaining and avoiding, como se diz avoiding, evitando, etc. Né? E esses caras, todos eles têm os órgãos sensoriais extrovertidos, né, para o meio ambiente deles. E eles estão correndo atrás dessas coisas e parece que é um labirinto sem saída, não tem saída. Eles querem resolver a problemática deles através de, né, obtaining, né, conseguindo, né, alcançando, attaining, accomplishing, como se diz, ajuda um pouco em inglês e português, conquistando, etc. Aí ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Teve um erro, um problema de erro de fabricação dos jivas. Eu fabriquei os jivas com os órgãos sensoriais extrovertidos e agora eu tenho que resolver esse problema. Aí ele foi, ok, eu vou revelar os ensinamentos védicos e no final dos Vedas eu vou apresentar a solução da problemática fundamental, que é os conhecimentos dos ensinamentos dos Upanishads, né, que revelam para o indivíduo a sua real natureza. Então a gente não pode obter o ser através da mente, a gente não consegue nem conceptualizar o ser, não é nem possível conceptualizá-lo, muito menos objetivá-lo, percebê-lo através da mente e dos órgãos sensoriais. Mas ele pode ser conhecido e realizado através dos ensinamentos do Upanishad. Oh, obrigado, Ishvara, você, né? Jogou uma cordinha para a gente no último momento, uma saída desse jogo do samsara. Então vamos tomar um chazinho, tá? Aí a gente recomeça daqui uns 15 minutos, 20 minutos. Tá?